lideranças espirituais, tá? Falando em lideranças espirituais, a gente tem aqui, né? A gente está falando sobre a instituição de duas lideranças espirituais. Estão instituídas duas lideranças. Aqueles que são responsáveis pelo alimento espiritual e aqueles que são responsáveis pelo alimento existencial. Existencial cuidam os chamados diáconos. Espiritual cuidam, né, os apóstolos, no caso daquela época, pastores, sacerdotes, todos aqueles que têm uma liderança espiritual no seu grupo religioso. Então, dito isso, aqui no em Atos, capítulo 6, versículo 2, né, e o capítulo 6 de Atos é exatamente a instituição desses dois grupos. É quando os apóstolos colocam sobre a mesa, né, da igreja a necessidade de se instituir claramente esses dois grupos. Então, Atos 6:2 diz: por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Não é certo abrirmos mão de estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra do Senhor, né? Abrimos mão disso para poder atender às necessidades existenciais de vocês. Então, esse é o argumento que os apóstolos usam para levar a igreja a encontrar, a buscar, a estudar, né, quem seriam os outros líderes espirituais capazes de ajudar na questão social do grupo, tá? Aqui tem assim os 12 apóstolos, incluindo Matias, numa reunião da igreja em Jerusalém, disseram: prezados irmãos em Cristo, temos nos atarefados muito com o alimento espiritual e existencial de vocês, o que não está certo, pois estamos negligenciando muito com o alimento mais importante, que é o ministério da palavra de Deus, a pregação e ensino da revelação divina a vocês, para dar atenção às necessidades de cada um, individualmente, em suas necessidades cotidianas. Então, esse é o argumento que eles usam para poder a igreja dizer: olha, a partir de agora, esses serão nossos líderes espirituais, responsáveis em nos alimentar espiritualmente, e esses são os nossos líderes espirituais que vão nos alimentar existencialmente, né? Que também podem ser chamados de diáconos. Mas, como a gente colocou somente em um grupo, não. Todas as pessoas dentro de um corpo, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade que entende da parte de Deus, né? Ele entende que da parte de Deus eles precisam estar atentos às necessidades pessoais das pessoas. Esses são diáconos, esses são justamente esse grupo que precisava ser formado no corpo de Cristo. Tá bom? Então, essa experiência do capítulo 6 de Atos vai nos lembrar exatamente essa conquista, não é? Dentro do corpo de Cristo.